exercício, né? Qual que é o problema dessa questão? Ele deu a carga da partícula, que é 1 milicoulomb, deu a massa, que é 1 grama, né? E fala que essa partícula partiu do repouso, estava abandonada. Então, a velocidade inicial dessa partícula era igual a zero, né? Ela foi abandonada num ponto em que o potencial vale 100 volts. E ele quer calcular a velocidade em metros por segundo quando ela passa por um local onde o potencial muda para 75 volts, né? E aí, existe uma relação que a gente aprende lá em Física 1 de trabalho com energia cinética. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente pega um carro, né, e liga o carro, a gente está queimando combustível, né? Então, o que acontece? Com a queima do combustível, tem uma força que o pistão, por causa da explosão do gás, faz o êmbolo subir e movimenta a engrenagem do carro. Então, aquela força produz um deslocamento e isso é o trabalho realizado por aquela força. Então, a queima daquele gás produz trabalho, mas isso se reverte em que no corpo? Na variação da energia cinética. Então, se você não tivesse realizado o trabalho, não tivesse aplicado uma força no carro e feito o carro se deslocar, ele continuaria parado. Então, o que a gente sabe? Que o trabalho que eu estou representando por W é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E isso é o trabalho de qualquer força, né? Como a velocidade inicial do carro é zero, e a gente sabe, né, que a energia cinética, a energia do movimento, ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, como a velocidade inicial dele é zero, ele não tem energia cinética inicial. Então, essa energia cinética inicial aqui do corpo é zero, né? Então, o trabalho, que não é a força do carro, que é a força elétrica está atuando, vai ser igual a quem? A energia cinética final, que é mv ao quadrado sobre 2. Olha que interessante, né? Então, ele deu a massa da partícula. A massa é massa de 2 gramas. Se eu conseguir calcular o trabalho realizado por aquela força, com o trabalho e com a massa, o que eu descubro? A velocidade final desse objeto. Tudo bem? Agora, tem uma expressão para trabalho envolvendo a força elétrica, né? Ou potencial elétrico. Vocês lembram como é que a gente definiu o trabalho? Trabalho para uma carga aí de um ponto A até um ponto B. Isso é que é importante, né? Porque do mesmo jeito que o carro, para realizar trabalho, a força tem que fazer o objeto se movimentar, aqui o trabalho da força elétrica tem que fazer a carga sair de um ponto e ir até um outro ponto, né? Vocês lembram? Isso está lá nas nossas expressões que nós deduzimos nas videoaulas, né? A gente sabe que o trabalho para levar uma carga de A até B é o valor da carga que eu estou movimentando vezes o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Isso é uma das formas de calcular trabalho. Eu poderia até fazer força vezes distância. E a força, se eu estou num campo elétrico uniforme, é Q vezes E, né? Só que a gente sabe que E vezes D é a diferença de potencial. Então, o trabalho nada mais é do que a carga vezes o potencial de A menos o potencial de B. Muito cuidado para não confundir esse V de potencial com esse V da velocidade, tá bom? E aí a gente tem tudo, Michael, ó, porque ele deu a carga para a gente. Essa carga é de 1 milicoulomb. 1 mili é 1 vezes 10 a menos 3, então 1 vezes 10 a menos 3. O potencial de onde a carga sai é 100 volts, ele colocou lá no enunciado, e ela vai para um potencial de 75 volts, né? Então, a diferença de 100 para 75 é uma diferença de 25 volts. Então, esse trabalho aqui vai ser igual 1 vezes 10 a menos 3 vezes 25, isso aqui fica 25 vezes 10 a menos 3 joule, né? E aí, se eu tenho o trabalho e a massa, eu calculo a velocidade, né? Então, vou lá com um pouquinho de cuidado, né? Trabalho aqui é 25 vezes 10 a menos 3, que é o que nós tínhamos considerado, né? Isso aqui vai ser igual a massa. Cuidado que a massa está em gramas, nós temos que passar essa massa aqui para quilograma. Então, eu divido isso aqui por 1000, multiplico por 10 a menos 3, ficaria 2 vezes 10 a menos 3, V ao quadrado dividido por 2. E aí fica uma expressão muito simples, ó. O 2 que está multiplicando cancela com o 2 que está dividindo, né? O 10 a menos 3 que está multiplicando passa dividindo e cancela com 10 a menos 3. E ficou que 25 é igual a V ao quadrado.
né? O expoente passa para o outro lado da igualdade na forma de raiz, ou seja, raiz quadrada de 25 é o valor da velocidade, ou seja, a velocidade do meu corpúsculo aqui da minha carga é de 5 metros por segundo, tá? Muito cuidado que quando eu pedir a resposta, eu vou pedir para não colocar unidade, tá? Porque senão o leitor lá da questão, como é uma questão matemática, não vai ler. Então isso aqui é igual a 5, tá bom? Micael, ficou claro a questão que eu coloquei? Bom.